Prezados amigos telespectadores, a partir deste momento nós iniciamos através da TV Câmara de Penápolis uma nova rubrica, esta é religiosa, cujo título é Palavras de Fé, e pretendo semanalmente apresentar a vocês uma pequena meditação a partir da Palavra de Deus, por ser fundamental para a nossa vida de cristãos, católicos, evangélicos, principalmente. A Palavra de Deus é fundamental na vida de cada um de nós cristãos. O próprio Jesus já nos disse que a Palavra de Deus penetra em cada um de nós. Feliz aquele que ouve esta palavra. E a Sagrada Escritura toda, ela é não só a Palavra de Deus escrita, mas principalmente uma Palavra de Deus viva, de tal forma que Jesus Cristo, que é o máximo acontecimento da história, ele se torna também a máxima expressão de Deus como palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus, o Verbo é palavra. Todo o Antigo Testamento também, ele se desenvolve sobre a força da palavra de Deus. Todos os acontecimentos bíblicos têm na sua fundamentação esta palavra de Deus que movimenta e age na história. Os profetas são os homens da palavra. Toda a história de Israel também é direcionada, questionada pela palavra dos profetas. Desse modo, os textos são vários. Eu lembro aqui, por exemplo, um muito bonito do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10. É um profeta do exílio, um profeta que consola o povo, e ele consola com a palavra de Deus. E ele diz assim: da mesma forma como a chuva e a neve que caem do céu e para lá não voltam, sem antes molhar a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, a fim de produzir semente para o semeador e alimento para quem precisa comer, assim acontece com a minha palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim sem efeito, sem ter realizado o que eu quero, sem ter cumprido com sucesso a missão para a qual eu a mandei. De modo que a palavra de Deus, ela dirige também a nossa história pessoal, a história de cada um. Esta palavra de Deus, ela não é morta, não é a palavra do homem que às vezes é inflacionada, perde o sentido, muda, mas é uma palavra imutável. O Salmo 119 nos lembra isso, que ela ilumina a nossa vida. Não é uma luz que acende e apaga, ela não está sujeita a essas vicissitudes do tempo. A palavra de Deus permanece para sempre. Esse Salmo 119, 105 diz: tua palavra, Senhor, é luz para os meus passos, lâmpada para o meu caminhar. Uma palavra que ilumina sempre, de modo que nós cristãos não o seríamos tanto se nós não tivéssemos esta adesão primeiramente, a palavra primeira, que é Jesus Cristo, e depois a sua palavra e a palavra do Antigo Testamento, que é escrita pelo homem a partir da inspiração de Deus. Nós não somos uma religião,
Não somos cristãos por causa da palavra, somos cristãos por causa de Jesus Cristo, uma pessoa. E depois de Jesus Cristo, dirigidos, alimentados pela sua palavra. De modo que ela é sempre palavras de fé. São palavras de fé, são palavras de vida, que sempre que a gente ler, meditar, a gente certamente encontrará este alimento necessário para a nossa vida. Não sei se você tem hábito de ler a Escritura habitualmente. Geralmente nós lemos assim episodicamente, ou na nossa casa, mas se a gente lesse a Sagrada Escritura, principalmente o Novo Testamento, um pouco por dia, você iria perceber quão importante é esta palavra na sua vida, porque de fato ela dá paz interior. Ela produz em nós um efeito muito grande de serenidade. Ela meditada produz grandes frutos. E nós precisamos demais desta palavra de Deus. E é interessante que esta palavra é falada no silêncio, não é no burburinho, não é no barulho. Deus fala silenciosamente. Eu lendo, você lendo. O profeta Elias ouviu Deus não no turbilhão, não no fogo, mas ele ouviu Deus na suavidade da brisa da tarde. Então, ler a palavra de Deus, meditá-la, torná-la presente no nosso dia, isto faz um bem muito grande, mesmo porque nós vivemos em tempos assim, de muito barulho, um tempo de muita distração, de muita solicitação continuada, para a gente se descontrair, para a gente descentralizar a própria vida, e a gente, às vezes, entrar neste burburinho do dia a dia. A palavra, então, convoca, dá base para a gente viver, dá serenidade e nos ajuda a sermos realmente felizes. Sejamos nós cristãos, qualquer pessoa que, de fato, sabe ler uma mensagem de Deus, como palavra de Deus, esta se sentirá bem, se sentirá feliz. Essa, então, é a intenção dessa nossa rubrica, semanalmente transmitindo a vocês, nas limitações da minha competência, esta palavra de Deus, para servir um pouquinho de alento, de ânimo, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Eu encerro, então, este primeiro momento, invocando sobre cada um de vocês, leitores, sobre a nossa TV Câmara de Penápolis, as bênçãos de Deus. E como diz a palavra, o Senhor os abençoe e guarde. O Senhor volte o seu rosto para vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor volte a sua face para vocês, lhes dê saúde, bênção e paz. Amém.